vai se aposentar agora a nossa querida ministra Rosa Weber. Uma mulher digna, correta, preparadíssima e extremamente discreta. A Rosa Weber é aquela, ainda que ela tenha tomado uma decisão, que eu juridicamente não concordo, de que a criminalização do aborto é inconstitucional, eu acho que essa é uma questão política que tem que ser decidida pelo Congresso, é uma pessoa que ainda relembra aqueles tempos da magistratura que se decide nos autos, né, e não nos holofotes ou na imprensa. Ela é uma mulher extremamente sensível, e eu quero dar um depoimento. O meu irmão lançou um livro, Medidas Cautelares no Processo Penal, na biblioteca do Supremo Tribunal Federal. Tinham 10 dos 11 ministros ali assistindo. Só o ministro Gilmar tinha um compromisso na universidade e não pôde assistir. E ali eu vi ela se emocionar quando meu irmão fez um discurso dedicando aquela obra à minha mãe. Então perceba que ela é uma pessoa que tem sensibilidade do bem e discreta. Existe a possibilidade agora que com essa aposentadoria compulsória abra-se a vaga e possa entrar ministros com um perfil, eu diria, mais comunicativo e mais ativista, o que pode levar também ao acirramento desse confronto. Veja só, Valdemar da Costa Neto, o Valdemar da Costa Neto, quem é mesmo? Ele é o... Presidente do PL. Do PL. Boa, obrigado. Então, o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, o partido que tem a maior bancada do Congresso Nacional, já se posicionou em relação à futura indicação de Lula ao Supremo Tribunal Federal. O presidente do PL afirmou que seu partido não deve votar contra o nome do ministro da Justiça, Flávio Dino. Para um pouquinho. Parece, mesa, que o Valdemar da Costa Neto já tem um furo de que será nomeado o ministro da Justiça, Flávio Dino, como ministro do Supremo Tribunal Federal. Costa Neto destacou que a escolha do ministro do Supremo é de competência do presidente da República, abre aspas. Se for um cidadão preparado, que é o caso, devemos votar a favor, fecha aspas. Muito bem, vamos abrir o debate. Eu quero dar um testemunho. O Flávio Dino é um jurista competente. Ele conhece, sem dúvida alguma, direito. Ele tem notável saber jurídico. E é também, discorde ou não do seu posicionamento, uma pessoa correta. Já passou por vários cargos na vida pública e tem uma ficha limpa, uma reputação ilibada. Mas nós vamos inserir no debate aqui questão de perfil. Ele tem um perfil também mais expansivo. Isso pode mudar, saindo uma ministra, como a Rosa Weber, mais discreta, mais voltada, focada nos autos, e entrando um ministro com uma postura um pouco mais proativa, isso poderia levar também a um novo perfil, ou talvez a experiência... Eu vou começar com o Suano. Ou talvez a experiência política que ele acumulou possa auxiliar na compreensão do papel do Poder Legislativo. Suano. Vou dizer por que eu gostaria de começar, até porque isso tem a ver com aquilo que era a conclusão da questão anterior. O que eu vou falar aqui, eu peço pelo amor de Deus que sabe que quem está falando sou eu, não quero comprometer ninguém e não falar nada desonroso ou ofensivo, mas é uma percepção. Por exemplo, você falou da ministra Rosa Weber, que está saindo, está entrando, provavelmente, é uma possibilidade, o ministro Flávio Dino, que tem personalidades distintas. Com todo respeito, realmente ela pode ser uma mulher sensível, mas eu acho que ela é fraca como ministra. Houve momentos que nos assustou, em que ela disse, não, eu tenho uma ideia, mas vou votar com o plenário, com todo respeito. Não é isso que eu quero de uma pessoa que recebe um cargo vitalício para tomar decisões que impactam para toda a sociedade. Eu quero a percepção dela, e não que vai votar, porque nós estamos no acordo, daqui a pouco a gente vai... Está na hora de jantar. Eu não quero isso. Eu quero força de convicção, não agressão ou violência, mas convicção nas suas ideias e que tenha força na hora de trabalhar fazendo aquilo que lhe cabe. Então, essa é a condição que eu vejo à saída da Rosa Weber. Será um perfil que vai colocar um indivíduo que este, sim, trabalha com força. O grande problema, que é o que nós vemos,
é que nós não sabemos, afinal de contas, qual é o limite que haverá se nós tivermos alguém com a mesma força que outros que lá estão, que trabalham com convicção e, de acordo com as regras que nós temos aí, fazem e desfazem de acordo com os seus interesses ou de acordo com as suas convicções. Olha que coisa curiosa, e é o encerramento daquilo que nós estávamos falando antes de Sua Excelência, o ministro Roberto Barroso, para ver como não vai mudar nada e vai acabar incendiando cada vez mais o embate. Olha que coisa curiosa. Ele falou, ele assume, são 29 mil processos que nós temos que julgar. Eu vou resolver isso, botando inteligência artificial, botando mais assessores. 23 mil. 23 mil, desculpa. 23 mil, é esse o ponto. Ele vai utilizar a inteligência artificial para tratar de questões, vou selecionar adequadamente e certamente nenhum juiz lê tudo isso. Ele tem uma equipe de gigantescas para pessoas tratarem. Ele apenas diz, eu quero tal conclusão. Depois ele olha, eu gostei. E torna-se como sendo dele. Normalmente, mas por que eu estou dizendo isso? Porque ele não está mudando aquilo que tem que mudar. E o que tem que mudar não é acelerar a análise e a avaliação desses processos. Agora, é acabar com Diego isso, Tavares, apenas constitucional. No momento que chegamos a 14 horas e 29 minutos em ponto... Repita. 14h29. Eu queria ouvir a sua opinião. O Flávio Dino vai levar, caso ele venha a ser nomeado, é uma possibilidade. Não está definido, mas é uma possibilidade. Ele vai tornar o STF ainda mais atuante do ponto de vista de ser ativista e interferir na seara do Legislativo, ou ele pode usar a experiência política dele para conter um pouco mais essa extrapolação do que se chama de jurisdição constitucional? Olha, professor Capês, eu acho que isso vai depender muito dos interesses desse governo. Afinal de contas, Flávio Dino é uma indicação, evidentemente, que não está sendo pautada pelo melhor interesse supremo. É sim, vem da magistratura, tem conhecimento jurídico, mas mostra na sua condução do Ministério da Justiça que, na minha opinião, pelo menos não estaria preparado para uma vaga como a do Supremo. Ele tem também um perfil de quem vai querer impulsionar as discussões sociais, de quem vai querer ali dar o seu tom e principalmente a sua ideologia para as questões que forem debatidas no Supremo. Agora, o que não... Nessa nossa pauta, o que não me surpreende é que Valdemar da Costa Neto tenha feito um joinha, dado o sinal verde para a indicação do Flávio Dino. Isso não me surpreende nada. E eu fico até com pena daquele eleitor de direita que achou que o PL era o último reduto da oposição. O PL, que é o antigo PR, e esteve na base de todos os governos petistas. Então, o PL de Valdemar da Costa Neto hoje, que é o grande apoiador do Jair Bolsonaro nesse fim do ciclo do bolsonarismo, ele apoiar um jurista que foi construído lá nas bases do PCdoB, infelizmente não me surpreende, apenas me entristece. Agora, Nelson Kobayashi, você já viu alguém votar contra uma indicação do ministro Supremo? Só se o cara for louco, né? A gente precisa contextualizar, né? Quando o Valdemar da Costa Neto fala que ele dá o sinal verde para os parlamentares aí do PL votarem a favor do Flávio Dino, caso ele seja indicado pelo Lula, ele está dizendo, não seremos nós que vamos pela primeira vez barrar uma indicação do presidente. Na história recente, é claro, né? A gente tem um detalhe em relação ao Valdemar da Costa Neto, que ele é o estrategista político do PL, né? Ele é o dono do partido, é o cara mais tarimbado, não à toa. É um dos poucos mensaleiros que, condenado, ainda estão vivos e bem vivos na política, com protagonismo. Inclusive, não é à toa, é alguém que é bagre velho, como se diz na política. Então, ele é esperto, ele não fala nada à toa. Quando eu vejo ele falando que o PL vai votar a favor, eu enxergo da seguinte maneira. Ele, estrategista que é, nesse jogo da política, no xadrez, ele já viu as próximas jogadas, então ele sabe que provavelmente o Flávio Dino será aprovado no Senado. E sendo aprovado, não é uma briga que ele quer comprar para perder. Ou seja, é melhor, mesmo que contra a própria vontade, apoiar a indicação do Flávio Dino e depois poder dizer, olha, nós apoiamos você também, nós estamos aqui acenando para uma proximidade, do que entrar numa briga para perder. Mas eu queria fazer um contraponto rapidinho ao que o Suano disse, com todo respeito, é claro, Suano, em relação à ministra Rosa Weber.
Eu discordo inteiramente das recentes decisões dela, como você, em relação ao marco temporal, em relação ao aborto principalmente, em relação à descriminalização do uso de drogas e tantas outras coisas. Mas em relação àquela ocasião em que ela se fundamentou no princípio da colegialidade, eu acho... Fiada, com todo respeito, isso é conversa fiada, porque dentro de toda essa elegância, você destrói o povo brasileiro, destrói a política brasileira, destrói a sociedade brasileira. O Brasil não quer mais administradores e pessoas elegantes para fazer exatamente aquilo que está sendo feito, que é destruir a nossa sociedade. O que eles querem é convicção e que apresente. Ah, não, eu vou pelo princípio da colegialidade. Com todo respeito, eu não quero ser deselegante contigo, mas nós não suportamos mais um pacto entre os poderosos contra o povo. Sabe quem falou isso? O Danilo Gentili. Em relação ao princípio da colegialidade, eu acho que é tão importante que seja seguido. Imagina, eu acho que é tão importante que seja seguido. Não, agora você... Desculpa. Suano acabou de se contradizer. Ele falou que é contra essa elegância e fala, desculpe. Não, mantenha aí a posição, cara fechada. Aqui não é lugar de mesura, aqui é lugar de confronto. Porque eu tenho uma admiração e um carinho pelo amigo. Mas olha só. Carinho, mas debate é debate. Mas olha só, em relação ao princípio da colegialidade, eu elogio. Eu acho que essa foi uma ocasião... Enquanto eu pergunto à produção se o deputado federal Domingos Sávio se encontra no ponto para entrar conosco e falar também dessa posição de alguns deputados de se oferecer uma certa resistência ou pelo menos um protesto contra o que se julga ser um excesso de ativismo do Poder Judiciário na visão de alguns e jurisdição constitucional na visão de outros. Enquanto ela vai me informando aqui no ponto, Zelson Kobayashi respondendo a correta e deselegante intervenção. Suano, é um querido. Mas olha só, a questão é a seguinte: o princípio da colegialidade ele é importantíssimo para o Supremo para que não tenhamos 11 ilhas isoladas no nosso STF. É tão importante o STF, é tão importante o princípio da colegialidade, que se ele fosse aplicado agora, recentemente, por exemplo, em razão do princípio da colegialidade, a gente deveria respeitar o precedente contra a decisão que tivemos, a favor do marco temporal, porque pela colegialidade o STF já tinha decidido nesse sentido no caso da raposa por exemplo. Agora, Nelson, entendeu? Outra coisa. Acaba com as decisões monocráticas, já acabam com as ilhas. Aquilo vira outra tem um detalhe, a ministra Rosa Weber foi tão bem nesse sentido de valorizar mais o Supremo do que os votos individuais, que ela acabou com a farra do pedido de vista. Na presidência dela é que ela colocou o limite de 90 dias. Meu amigo, vai pedir vista? Pede vista, mas não votou. Eu vou ser obrigado... Não votou, vai voltar para o plenário. Eu vou fazer Isso não é bom? É ruim? Marcelo Suano e... Já está o... Tá tentando achar